de Sr. Professor António e todos aqueles que estão na organização deste curso. E depois também agradecer a vossa presença. Se por acaso houver dúvidas ou questões, basta levantar o braço direito, que eu interrompo e vamos tentar responder essas dúvidas. Se por acaso eu tiver a ser muito aborrecido, não façam nada, dá para ver um bocejar, ou dá para ver olhar para o relógio, portanto vale a pena levantar o braço, que eu também consigo perceber. Ainda há pouco alguém perguntava se isto não era sempre, se isto são 2 horas. O programa é extenso, é verdade que é um curso breve. Vamos ver onde é que a nossa resistência e o nosso interesse mútuo. Também é uma relação de quem comunica e de quem ouve e de quem participa da comunicação. Muito bem, então, introdução e orientação no futebol. Nós temos previsto hoje, quinta-feira, abordarmos alguns tópicos importantes e que fazem parte de qualquer formação inicial no âmbito da nutrição desportiva. Hoje vamos ter que começar, inevitavelmente, por algumas bases nutricionais, para depois podermos perceber tudo aquilo que se possa dizer à frente. Mas antes de avançarmos para aí, antes de avançarmos para a questão dos nutrientes, eu penso que é unânime, sobretudo para vocês que são pessoas que lidam todos os dias com questões do desempenho, com questões da performance desportiva, a influência que algumas opções alimentares têm no dia-a-dia de um futebolista ou de um desportista. Provavelmente não é o fator central, haverá outras variáveis para gerir e para treinar, mas esta tem a sua influência. Diretamente em algumas capacidades físicas, diretamente no processo de recuperação, na própria saúde do indivíduo. Portanto, isso é uma base, podemos partir dessa base com o senso geral. Portanto, reconhecida esta importância da nutrição em termos do desempenho desportivo, quer no futebol, quer noutras atividades, é preciso também não esquecer que isto levanta um conjunto de desafios para os próprios desportistas e para aqueles que os acompanham. Desafios logo a nível da necessidade de se obter um pouco mais de informação, mais de conhecimento sobre esta interação, precisamente entre nutrientes e desempenho desportivo, mas também desafios para o próprio desportista, porque a rotina do dia-a-dia de um desportista levanta alguns problemas sob o ponto de vista alimentar. Porque há um conjunto de necessidades nutricionais que muitas vezes entram em conflito com os horários do indivíduo que pratica desporto. Sobretudo aqueles que têm uma carga semanal bastante considerável, ou até 2 treinos por dia. E isso é que levanta aqui o grande desafio, o desafio da gestão alimentar. Provavelmente aquilo que vos vou dizer, alguns aspectos vocês já sabem, já o tinham ouvido falar, mas é na prática que as coisas se podem complicar. Porquê? Porque há 2 realidades. A primeira é que as 24 horas são exatamente as mesmas para toda a gente. E depois, sob o ponto de vista fisiológico, eu às vezes costumo dar este exemplo aos meus alunos, o estômago de uma pessoa que é desportista, adulta, é mais ou menos o mesmo volume do estômago de um indivíduo que tem 2 treinos de futebol por dia. E isto vai condicionar. Porque se esse indivíduo tem 2 sessões de treino por dia, e se teoricamente eu sei um conjunto de princípios nutricionais, desde logo do ponto de vista energético, como é que se faz a ingestão de alimentos que possam fornecer e compensar as necessidades energéticas. Está aqui um desafio grande. Para já, para não falarmos em equipes que muitas vezes, geralmente, de 15 em 15 dias têm que sair, não é? Quer nos escalões mais séniores, nos meios mais baixos, há jogos
fora do contexto da realidade normal, e isso vai naturalmente, e obriga naturalmente, a um conjunto de adaptações, mais uma vez levanta aqui o desafio das questões nutricionais no futebol e no desporto. As viagens, as mudanças de contexto, diferentes alimentos, muitas vezes surgem, aparecem, e é por isso que cada vez mais esta questão da nutrição é trabalhada com alguma atenção e com algum rigor quando se quer maximizar ou otimizar o desempenho desportivo. Portanto, faz todo o sentido haver alguma atenção, alguma informação sobre esta realidade que é gerir as necessidades nutricionais do desportista no dia-a-dia, na semana, com pessoas que os possam ajudar para que realmente aqueles objetivos que eu falei sejam mais ou menos cumpridos e que daí não haja nenhum problema nem em termos de saúde, nem em termos de desempenho desportivo. Passado esta introdução, temos que naturalmente falar um pouco sobre esta questão, que é um pouco mais técnica, que é a questão dos nutrientes. Não há volta a dar. Não há volta a dar. É necessário dominarmos alguma informação, porque é precisamente a partir dos chamados nutrientes que nós conseguimos retirar aquilo que precisamos também para o desempenho desportivo. Evidentemente, quando falamos de nutrientes, há aqui uma classe que são fundamentais, que são os nutrientes energéticos, porque provavelmente aquilo que distingue, assim, de forma geral, entre as necessidades da população, dita população geral, população normal, que tem uma atividade desportiva, de um desportista, provavelmente são as necessidades energéticas e a questão da hidratação. São os dois pontos fundamentais. Com isto quer dizer que não temos que olhar para as proteínas, que são blocos que nos permitem, por exemplo, a síntese muscular. Será que não temos que olhar para algumas vitaminas? Por exemplo, estou-me a lembrar as vitaminas do complexo B, que já irei falar um pouco sobre elas. Estão muito também associadas às questões metabólicas, produção de energia. Naturalmente que sim, naturalmente que sim. Evidentemente que as necessidades destes nutrientes que eu fui falando para um desportista são superiores a uma pessoa que não tem uma atividade física normal porque derivam da exigência da atividade. Mas muitas vezes o que se observa é que alguma carência deste tipo de nutrientes, quer em termos de proteína, ou mesmo em termos de vitamina, ou mesmo mineral, surge na sequência, ou surge no decorrer de uma dieta que, por alguma razão, não cumpre com as necessidades energéticas. Ou uma dieta hipocalórica, ou uma dieta que, por algum motivo, restringe algum tipo de alimento. E é essa limitação energética que, a maior parte dos casos, está na origem de algum problema nutricional. Por isso é que eu estou a pôr o enfoque na energia e na hidratação. Ou seja, se o indivíduo, se o futebolista, se o desportista fizer uma ingestão de alimentos que lhe permita uma ingestão variada e diversificada. Esta regra que nós aprendemos desde os bancos da escola primária para alguns, da escola do primeiro ciclo para outros, é uma regra que é transversal à população desportista e à população normal. Isto é, sempre possível fazer uma alimentação variada. Mas se o desportista, estava eu a dizer, conseguir fazer essa alimentação cobrindo as suas necessidades energéticas, provavelmente não vai ter qualquer tipo de problema nestes outros micronutrientes e mesmo em termos proteicos, embora aí possa haver uma situação ou outra que até se possa ser recomendável um suplemento, mas no próximo sábado iremos ter connosco alguém que vai precisamente falar sobre isso. E, portanto, a questão da energia é fundamental. Este bloco que está aqui, os nutrientes energéticos, são determinantes na atividade. E porquê? Porque sem energia não há uma tarefa motora, não há desempenho físico, não há desempenho desportivo. Então, no caso do futebol, é crucial. Só que os nutrientes energéticos que nós conhecemos, nem todos têm a mesma importância. Nós conhecemos
essencialmente dois, embora as proteínas também possam servir para gerar e produzir energia no corpo. Mas geralmente isso só acontece quando um dos outros não existe, nomeadamente os hidratos de carbono. E era aqui que eu queria centrar um pouco. Os principais são os hidratos de carbono, também denominados lícitos. Geralmente há uma confusão entre hidratos de carbono e açúcares. Na próxima quinta-feira está um tópico previsto que é sobre a questão dos rótulos dos alimentos. E se vocês tiverem, e provavelmente já estão atentos e já viram isso, nos rótulos dos alimentos, sobretudo dos mais processados, conseguimos encontrar informação nos alimentos ou nas bebidas desportivas, hidratos de carbono, e depois aparece dos quais açúcares. O que é que isto significa? Significa que são coisas diferentes. É logo a primeira coisa, são coisas diferentes. Os açúcares fazem parte desta grande família dos hidratos de carbono. É um hidrato de carbono especial, poderíamos assim dizer. E por isso, quando nós falamos deste grande nutriente energético, estamos a falar, lá está, dos hidratos de carbono, habitualmente conhecemos pela massa, a batata e o arroz, ricos em hidratos de carbono, dos quais, naturalmente, podemos lá encontrar essa subclasse, que são os denominados açúcares, que geralmente são os hidratos de carbono mais simples. Não é bem também o termo mais correto, porque a classificação dos hidratos de carbono não deve ficar só pelos hidratos, são ser complexos ou ser simples, mas já lá vamos. Mas, de qualquer modo, é para explicar que aqui estão os açúcares e aqui estão os hidratos de carbono. E a seguir temos os lípidos, ou as chamadas gorduras, que nós podemos ingerir nos nossos alimentos, até podermos aumentar conforme o tipo de confecção do alimento. Agora, será que dentro destes nutrientes energéticos eles têm a mesma importância na atividade desportiva? Não têm. Não têm a mesma importância. A primeira razão é porque, em termos de reservas energéticas, o que o nosso organismo faz é acumular um excesso de energia sob a forma de gordura. Aliás, as nossas gorduras que se acumulam na forma de triglicéridos no tecido adiposo, à volta da chamada gordura visceral ou também na gordura subcutânea, têm uma energia em si que dá para fazer horas e horas de atividade desportiva. Não é por isso que eu vou ficar sem energia para realizar aquilo que eu preciso realizar. O grande problema é que as nossas reservas de hidratos de carbono, os tais lícitos, que no nosso organismo se apresentam sob a forma de glicogênio, sobretudo nos músculos, é o glicogênio muscular, que também temos dentro do fígado. Esse é que é um grande fator limitante. Porque nós temos um teto, digamos assim, temos um limite para acumular os hidratos de carbono. Mas sempre podíamos dizer assim, mas não temos hidratos de carbono, não temos este glicogênio, que pelos vistos é importante, mas temos gorduras. E as gorduras têm outra vantagem. As gorduras são um nutriente que energeticamente até são bastante mais ricos. Têm vários átomos de carbono ligados uns aos outros e é nessa ligação carbono-carbono que reside a energia. As gorduras faz-me sempre lembrar aqueles sumos concentrados do sangue líquido, depois basta deitar água, é exatamente a mesma imagem. Ao contrário, é dos hidratos de carbono, que não são energeticamente tão ricos. E podíamos pensar, mas o problema está assegurado. Se o organismo, se as células musculares precisam de energia, nós temos aqui uma bela reserva. Pois é, só que há aqui um pequeno problema que está relacionado, por isso é que é importante começarmos o curso com estas pequenas noções nutricionais, está relacionado com a capacidade que o organismo tem em utilizar estes nutrientes. É que ele consegue, aos hidratos de carbono, dos quais os açúcares fazem parte, retirar a energia muito mais rapidamente do que as nossas células conseguem fazer relativamente às gorduras. Isto é, o metabolismo energético das gorduras é muito mais lento. Significa que há determinados momentos, sobretudo na atividade esportiva, não é neste momento o que está a acontecer convosco, estão perfeitamente, eu não diria
em repouso, mas de forma passiva. Mas na atividade desportiva há várias situações em que eu preciso de energia rapidamente. E onde é que o organismo vai buscar essa energia? Vai buscar a energia aos hidratos de carbono. Há determinadas situações no desporto em que eu preciso de grandes quantidades de energia, grandes e rapidamente. Onde é que vai buscar hidratos de carbono? Com isto não estou a dizer que as gorduras não contribuam também com a energia. Mas o maior vem dos hidratos de carbono. Então, em esforços de elevada intensidade, ou esforços como acontece no caso do futebol, em que não há propriamente, não é um esforço de elevada intensidade sempre de forma contínua. Há mudanças de intensidade, há mudanças de direção, mudanças de velocidade, há uma descontinuidade de esforço, que muitas vezes ainda é pior do que se houvesse sempre a mesma continuidade e intensidade do ponto de vista energético. Então, nestas circunstâncias, a maneira que a célula muscular tem de captar energia, claramente é através dos hidratos de carbono. As gorduras também contribuem, mas de uma maneira menos importante. Aliás, também é preciso ter uma noção muito funcional de como é que as nossas células utilizam energia. Eu falo aqui destes nutrientes energéticos e elas olham para eles como um fuel energético. Nós, geralmente, quando vamos abastecer a viatura, se for um carro a gasóleo, é melhor não colocarmos gasolina. Pelo menos já me aconteceu a mim e deu um mau resultado. A célula muscular é ao contrário. A célula muscular utiliza uma mistura de hidratos de carbono e de gorduras. E a composição dessa mistura vai variar conforme as condições. Por exemplo, vocês neste momento, o vosso tecido musculoesquelético, aquele que não há nenhuma atividade, naturalmente, mas aquele que permite o tônus muscular, está a gastar essencialmente o quê? Está a gastar essencialmente gorduras. Porque para a intensidade que é necessária, escusamos de ir buscar energia aos hidratos de carbono, que, como há pouco vos disse, temos em quantidades muito escassas e vamos gastando as gorduras, não há problema nenhum, que é mais do que suficiente para as necessidades energéticas. E geralmente isto também acontece em esforços de baixa intensidade. À medida que aumenta a intensidade, a mistura do fuel modifica-se. As células musculares começam a utilizar mais hidratos de carbono e menos gorduras. Mas depois há aqui um problema, porque se os hidratos de carbono, há pouco dissemos, os açúcares dentro dos hidratos de carbono, apresentam-se numa quantidade limitada dentro do meu organismo, há um problema se eu esgotar. É o chamado esgotamento do glicogênio muscular. Eu, ao fim de realizar uma atividade na ordem dos 90 minutos, da duração do jogo de futebol, embora o jogo de futebol tenha uma pausa de 15 minutos, portanto, teremos ali que considerar. Se fosse uma atividade contínua, a probabilidade, também depende do indivíduo, um pouco disso, que esta história do gênio muscular depende da composição corporal, depende inclusive se o indivíduo fez alguma dieta específica para otimizar esse valor do glicogênio muscular, mas em termos médios, para não estarmos aqui com tantos exercícios, em termos médios, ao fim de 90 minutos, numa atividade média elevada intensidade, é muito provável que o meu glicogênio muscular, aquele que estava nos músculos e que era uma fonte principal para as células musculares obter energia para o desempenho da atividade, é muito provável que esteja muito próximo do final. E isto é um problema. É um problema em dois sentidos. Quer dizer, se a atividade terminar, já não vai comprometer essa atividade. Mas é um problema porque tem que me fazer pensar, porque no dia seguinte tenho outro treino, ou tenho outro jogo, ou tenho um esforço, ou tarde, vai ter que me fazer pensar o que é que eu devo ingerir para compensar esse esgotamento. Este é um problema. O outro problema é se a atividade continuasse. Naturalmente isto levanta-se mais nas atividades de média e longa duração, acima das 2 horas. Porque se a atividade continuar, eu vou ter problemas de energia. Então, mas espera lá, ainda há pouco foi dito que as nossas gorduras, os lípidos, não têm qualquer problema, as nossas reservas são quase inesgotáveis. Só que há um pequeno ponto. É que as próprias gorduras, os lípidos, os ácidos gordos,
para serem completamente transformados em energia pela célula muscular, necessitam de uma pequena quantidade de açúcar a entrar dentro da célula muscular. Exemplo rápido. Não se aplica tanto ao futebol, dado a operações características, mas pode-se aplicar a um treino de futebol, que às vezes pode ser 2 horas. Pode ser 2 horas. Se o indivíduo, ao fim de hora e meia, corre esta situação de risco, isto é, esgotamento do glicogênio, não tem hidratos de carbono no organismo, a restante meia hora do treino, para irmos para outra modalidade, pode ficar comprometida sob o ponto de vista de energia. Porquê? Porque como não tem açúcares no organismo, mesmo que tenha, e de certeza que tem, gorduras no tecido adiposo, elas não vão ser transformadas completamente em energia. E, portanto, ou das duas uma, ou o indivíduo, no caso, se necessário aumentar a intensidade de treino nos últimos 30 minutos, não o consegue fazer, porque não tem energia disponível, ou então pode mesmo ver uma diminuição do ritmo de treino ou da intensidade que ele gostaria de ter aplicado nos últimos 30 minutos. E aqui estou a fazer referência a uma característica fundamental dos hidratos de carbono, por isso é que é, dentro da energia, dentro dos nutrientes energéticos, é o ponto-chave no desporto. É que os hidratos de carbono são denominados ativadores metabólicos das gorduras. Ou seja, é sempre necessário uma determinada quantidade, o tal fuel, para que as gorduras possam realmente ser oxidadas completamente. O indivíduo que não tem açúcares no seu organismo, e quando falo de açúcares, estou a falar de glicogênio muscular, estou a falar de tal glicogênio hepático, que é uma pequena reserva de hidratos de carbono que nós temos no fígado, que nos ajuda a fornecer, por exemplo, glucose, açúcar ao cérebro, que é fundamental, e que ajuda-nos a manter a glicémia, o valor de concentração de açúcar no sangue. Um indivíduo que não tenha isto, não consegue utilizar a energia que as suas gorduras poderiam fornecer. E com isso está a condicionar toda a atividade em que ele possa estar envolvido. E por isso, as grandes preocupações, sob o ponto de vista nutricional, para um desportista e aqui um futebolista, dadas as características da modalidade, é assegurar que não há este problema. Assegurar que não há este problema não só durante o treino, durante o jogo, mas assegurar que este problema não acontece no dia seguinte. Porque aquilo que eu estava a falar é uma realidade, não é só da questão da escolha dos alimentos, é que hoje já treino, se calhar amanhã outra vez treino. E portanto, se hoje o treino foi muito intenso, que alimentos é que eu vou ingerir para que amanhã me encontre em boas condições de continuar a treinar, e se calhar com intensidade maior. E estes alimentos, naturalmente, têm que ter uma preocupação sob o ponto de vista do quê? De hidratos de carbono. Então, mas a gordura não é importante. A gordura ou os lípidos são importantes. Já vos expliquei isso. Aliás, os indivíduos, por exemplo, que têm uma melhor capacidade aeróbica são aqueles indivíduos que conseguem utilizar melhor as gorduras e, desse modo, poupar o seu glicogênio muscular. Portanto, eu não estou aqui a dizer que a gordura não é importante. O que eu estou a dizer é que, na comparação das reservas limitadas de glicogênio e da sua utilização, sobretudo no futebol, a atenção não pode ser focada na gordura. Porque provavelmente a quantidade de gordura que se come nos alimentos, mesmo que eu não seja muito criterioso nos alimentos que escolho ou no modo de confecção, é mais do que suficiente para esta questão energética. O grande problema é mesmo a questão dos hidratos de carbono. Já agora, aproveitar então aqui para falar que se a questão são os hidratos de carbono, acho que ficou claro, não sei se há alguma questão é que nem todos os hidratos de carbono são iguais. Agora vamos entrando um pouco mais dentro da figura dos hidratos de carbono. Então, há pouco falei então dos açúcares, que geralmente também são denominados hidratos de carbono simples. Simples porque quimicamente são muito simples, são moléculas muito simples. O monómero tem 5 ou 6 átomos de carbono, estou a falar da frutose, estou a falar da glucose. A glucose é o açúcar fundamental do nosso organismo. É o açúcar que as nossas células utilizam.
como fonte de energia. É verdade que também conseguimos absorver frutose, é verdade, mas ela tem que ser transformada no fígado, em glucose. Portanto, a glucose é o açúcar básico que nós usamos. Mas para além destes simples, existem os chamados complexos. No fundo, tal como o próprio nome indica, quimicamente é uma estrutura maior e é onde nós vamos encontrar a batata, a massa, o arroz, o amido, que é o constituinte principal destes alimentos, vai ser a reserva de hidratos de carbono dos alimentos vegetais, os quais nós, através de umas enzimas específicas no processo de digestão, conseguimos transformar precisamente destes monómeros, destes mais simples. Mas esta questão da estrutura química não reflete toda a diferença que existe entre os hidratos de carbono. E já há alguns anos esta parte, até sobretudo mais por razões do combate ao excesso de peso e da obesidade e à questão da diabetes, se percebeu que muitas vezes há açúcares que têm uma estrutura química muito simples, mas que têm um efeito muito diferente no organismo. E este efeito está relacionado com a capacidade com que esse açúcar é absorvido precisamente pelas células musculares. E há pouco dei-vos o exemplo claro. Se eu tomar agora um café com açúcar, que é sacarose, a sacarose será degradada e vai ser transformada em duas moléculas mais simples, a frutose e a glucose. A glucose é rapidamente absorvida e passa para o sangue e vai para as células. A frutose não, como disse, tem que ir ao fígado. Ou seja, começou-se a perceber que há determinados açúcares, ditos açúcares, que têm uma resposta diferente do organismo. Isto é importante também na nutrição desportiva. Porquê? Há pouco estava a dizer que, considerando a gestão da carga de treino de um desportista, se ele tem um treino hoje bastante intenso, em que provavelmente se deve ter esgotado o seu glicogênio muscular, portanto a sua reserva de açúcares. E se ele amanhã tem outra carga, outro treino também bastante intensivo de manhã, provavelmente, é necessário logo, no final do treino de hoje, que esse indivíduo se alimente com alimentos que lhe permita restaurar rapidamente as reservas de hidratos de carbono, de açúcares. E quais são os alimentos melhores? São precisamente os alimentos que o organismo consegue tirar rapidamente a glucose. São os chamados alimentos de elevado índice glicémico. Os alimentos de elevado índice glicémico, que é a tal distinção entre a questão de ser simples ou complexo, são alimentos que faz com que o nosso organismo consiga absorver rapidamente a glucose, daí que haja uma elevação da nossa glicemia, com resposta depois logo, naturalmente, da insulina, nosso hormônio para controlar essa concentração de açúcar. E é essa a distinção que hoje em dia se utiliza mais na escolha dos melhores alimentos face às necessidades. E esta história do índice glicémico também está relacionado com outro aspecto nutricional, com nutrição no desporto, que é a vantagem ou não, porque nós ainda continuamos aqui, nesta parte de energia e da parte dos hidratos de carbono. A vantagem ou não, meia hora antes de um esforço ou de uma competição, ingerir açúcares, precisamente destes elevados índice glicémico. Poderíamos pensar que, sendo tão importantes, e já ficou provado que eles são bastante importantes, sendo que eu vou necessitar deles na atividade, talvez então fizesse sentido eu, 30 minutos, 20 minutos antes, ingerir, por exemplo, um cubo de marmelada ou um chocolate, algo bastante rico nestes açúcares de hidratos de carbono e hidratos de glicémico. Percebeu-se também que não é bem assim. Por isso é que voltamos a esta história do índice glicémico. Há pouco até vos dei uma situação em que faz sentido ingerir este tipo de alimentos para restaurar rapidamente o glicogênio muscular. Aliás, está provado que é na primeira hora, 2 horas após o esforço, que ocorre uma maior velocidade de restauração desse glicogênio. Portanto, atenção à ingestão de alimentos com estas características, podem ser da forma de vida, podem ser de alimento. Mas nesta circunstância, nesta situação que eu estava a explicar, 30 minutos antes do jogo ou do treino, pode não ser recomendável a ingestão de alimentos com estas características. Porque o
O que acontece em alguns indivíduos é que assim que começam o exercício ou o esforço, podem sentir tonturas, suores, sintomas de hipoglicemia. Não vou entrar em detalhes, mas só para vos ajudar a perceber que esta classificação do índice glicémico tem uma relação direta com a oportunidade de ingestão do alimento face às condições em que o desportista se encontra. Neste caso estamos a falar de um período antes ou de um período após e para os objetivos necessários. Daí essa distinção que é realmente mais adequada à questão do índice glicémico e não propriamente a questão da estrutura química de serem símbolos ortopedes, mesmo do ponto de vista de saúde e da diabetes, há algum tempo se tem abandonado essa classificação mais simples. Alguma questão? Dúvida? Professor, e qual é a quantidade necessária no final do exercício físico para repor esse índice? A quantidade... Há orientações. Essas orientações tanto existem, quer na chamada refeição pré-competição ou pré-esforço, também existem durante e também existem no após. Isto é, qual é que é a quantidade de hidratos de carbono que será importante? Há uns anos atrás, as recomendações eram recomendações muitas vezes absolutas. Isto é, dizíamos, era importante ingerir 80 gramas, 100 gramas. Cada vez mais as recomendações aparecem relacionadas com a massa corporal. Isto é, atenção, não é só 80 gramas, porque se o indivíduo tiver 80 kg ou tiver 40, as diferenças são grandes. Portanto, as recomendações que ultimamente têm aparecido é em função da massa corporal. E nessa hora, nessa primeira hora, nas 2 horas, a recomendação pode chegar, tenho ali os valores, não quero falhar a memória, mas pode chegar à vontade de 1,4 gramas por quilograma de massa corporal. Mas essa é uma questão pertinente. Eu tinha uma proposta de trabalho para vocês, até porque, se calhar, antes de irmos aí, era vocês terem a noção, e até se pode fazer este pequeno trabalho 2 a 2 ou 3 a 3, ter-se a noção, com esta informação, que a informação que eu tenho aqui no quadro é só relativamente aos hidratos de carbono, e é a quantidade de alimento e a quantidade de hidratos de carbono contido nesse alimento. E a questão seria agendar um dia na vida de um desportista presente numa sessão diária, com durações de treino, só respeitando mais ou menos as necessidades em termos de hidratos de carbono. E as necessidades em termos de hidratos de carbono do dia de um desportista podem oscilar entre 5 a 9 gramas por quilograma de massa corporal, dependendo do tipo de esforço ou do tipo de atividade em que ele está inserido. E, portanto, reparem, se eu tiver aqui um indivíduo com 70 kg, e se eu considerar 9 gramas por quilograma de massa corporal, estamos a falar que ele durante o dia deve ingerir alimentos que lhe permitam fornecer 630 gramas de hidratos de carbono. Mas se vocês fizerem o exercício simples só com estes alimentos, ou poderíamos até considerar outros, é possível considerar outros? Claramente que há. É possível. Há várias tabelas da chamada composição nutricional dos alimentos, que geralmente são referenciadas a 100 gramas. O site do Instituto Ricardo Jorge tem uma aplicação online que permite rapidamente eu perceber determinado alimento, qual é o seu valor nutricional, energético, em termos de proteínas, em termos de hidratos de carbono, com informação detalhada. É verdade que depois é necessário fazer algum trabalho de casa. Porquê? Porque geralmente essas tabelas e este próprio site que eu faço referência têm os valores tabulados a 100 gramas de alimento. E há determinados alimentos, para ingerir 100 gramas não é fácil. Estão a ver? É fácil, rapidamente, eu conseguia ver ali o top 10 de um alimento, dizer mais rico em hidratos de carbono ou mais rico na vitamina A.
Mas eu não posso esquecer que esse top 10 era organizado em função das 100 gramas e nem sempre é fácil de comer um alimento só de 100 gramas e às vezes durante o dia também não é assim tão fácil. Ou então é um alimento, se do ponto de vista dos meus hábitos ou padrões alimentares, sai fora e, portanto, dificuldades. Quando se prepara um treino, qual seria mais fácil? Eu penso que, para nós, preparar por hidratos de carbono, as porções de hidratos de carbono, porque eu acho que, em termos de gramas, estar a falar em gramas, é muito mais complexo, por exemplo, para os diabéticos, que têm que fazer contagem de administração de unidades de insulina. Seria mais fácil, se calhar, quem tiver que fazer um plano alimentar como um jogador, ou até o próprio jogador, ser autónomo disso, saber mais ou menos quanto é que equivale a X gramas de hidratos de carbono. Assim por baixo. Aliás, a própria roda dos alimentos já faz isso. Isto é, a roda de alimentos organizada em grupos, cada grupo tem um conjunto de porções e já há tabelas que indicam o que é uma porção dentro daquele grupo de alimentos para eu perceber se não só eu estou a ingerir as porções adequadas, mas também saber a quantidade que corresponde a cada porção. Inclusive há tabelas que fazem relações de alimentos. Será que uma maçã corresponde a uma pera se for de hidratos de carbono? Já é mais, não é só dar as gramas, porque eu aqui também tenho as gramas. É ter uma noção mais realista face ao dia-a-dia, porque eu no dia-a-dia não ando com a balança atrás. Exatamente. As X gramas equivalem a uma porção. É verdade, é. Reparem, aqui há alguns exemplos, até tenho a unidade. Não tenho por 100 gramas, tenho a unidade para ser mais facilmente perceptível, não é? Que eu, se eu beber um iogurte líquido, mais ou menos estou a ingerir 22 gramas de hidratos de carbono. São duas porções. Sim. Aqui também há alguns exemplos, por exemplo, aqui da pasta, dos cereais, mas há estas duas formas e tem toda a razão. Mas, por exemplo, a professora, peço desculpa. Não, faz mal. 3 colheres de arroz supostamente equivalem a uma porção de hidratos de carbono e não a 35 gramas. Mas a porção de hidratos de carbono, quando está a falar de porção... 12 a 15 gramas. Mas na roda dos alimentos? Não, porção mesmo, segundo nutricionistas, tabela de nutricionistas, 3 colheres de arroz ou 3 colheres de massa equivalem entre 12 a 15 gramas, ou seja, equivalem a uma porção. E ali está equivalente, 4 colheres equivalem a 2 porções, mais ou menos, de hidratos. Estes dados... Pois aí é que temos que ver a questão da porção. Pronto, eu acho que isso seria mais simples. Mas repara, aqui a minha diferença consigo é em termos da porção. É uma colher de sopa. Porque a porção é relativamente aqui, é aquela que vem na roda dos alimentos, no sentido de ser uma porção que corresponde a uma porção daquele grupo de alimentos. Nós temos como o professor disse, nós temos hidratos de carbono completos e temos os simples. Sim, sim. As porções são iguais. Sim, aqui nos faz a distinção. Faz a distinção. Aliás, o próprio site faz a distinção disso e sempre. Por exemplo, quando fazemos um plano alimentar, isto para ver se conseguem perceber, não sei. Quando fazemos um plano alimentar a diabéticos, nós sabemos que 3 colheres de arroz equivalem a uma porção. Ou seja, eles sabem, por exemplo, numa refeição ou almoço ou jantar, têm que ingerir 3 porções. E podem substituir as 3 de arroz por outro 2 ou 3 ou 4 ou 5 de feijão. E para um esportista não seria mais simples? Acho que um plano deve ser feito assim. Sim. Claro que a gestão energética tem que ser maior do que para um diabético ou alguém que tenha uma vida mais... Pois, esse é que é um ponto. E, aliás, este breve exercício seria para chegarmos, provavelmente, à conclusão, para obtermos as tais gramas, teoricamente estimadas, usando aquelas 9 gramas por quilograma de massa corporal, seria necessário fazer uma ginástica para colocarmos não só mais alimentos ricos em hidratos de carbono, como também aumentarmos o número de vezes em que esses alimentos são ingeridos ao longo do dia do desportista. Uma das regras básicas que também se aprende logo desde cedo, do ponto de vista da educação alimentar, é fazermos
ao longo do dia, mais do que 5 refeições. Provavelmente, no caso de um desportista, para atender só esta necessidade, e reparem, aqui só estamos a falar de hidratos de carbono. Aqui não estamos a falar de outros nutrientes. Portanto, este exercício teórico é simplesmente teórico, só iria colocar na emenda um conjunto de alimentos com esta preocupação, mas há outras preocupações. O que significa que tinha que ter lá outros alimentos. O que significa que provavelmente é que eu não podia ingerir esta quantidade toda que eu iria escrever aí na folha de papel. Eu queria lhe perguntar, não os jogos em casa, mas os jogos fora, geralmente acontece. Imagina que o jogo é às 4, acaba às 6 menos qualquer coisa. Só que depois, o jantar é passado 2 horas e meia depois. O que é que a gente pode comer nesse intervalo, por exemplo? Ou o mais adequado? Pois, Edgar, tem que se comer uma fonte de hidratos de carbono, por causa das razões que eu disse, e eventualmente até alguma proteína. Mas tem que ser qualquer coisa que também permita ser ingerida face ao contexto em que o indivíduo está. Muitas das pessoas, depois de um desporto ou depois de uma atividade, digamos, o apetite não é muito elevado. Não é? Também não pode ser um alimento bastante, diria, pesado, porque ainda há um conjunto de alterações para se voltar ao equilíbrio que o organismo precisa. Às vezes o que funciona relativamente bem, mas depende de caso para caso, ou é sob o ponto de vista de alguma bebida, ou algum batido, ou sumo, que possa acomodar alguma quantidade desta que eu estou a falar, não só de hidratos de carbono, também proteína, e que permita ao indivíduo aguentar, entre aspas, a refeição que virá dentro de 2, 3 horas. Mas é necessário fazer um esforço para que haja essa ingestão. Eu recentemente vi alguns estudos que referem a uma peça de fruta e, por exemplo, o leite chocolatado. Isso é ou não? O leite chocolatado tem esta questão proteica, que é interessante também para a recuperação muscular, atenção, sobretudo em esforços que tenham levado também a esse desempenho, e tem algum teor de hidratos de carbono. Agora, pode ser, há pessoas que não reagem bem à ingestão de leite após. É verdade que o leite tem ali um aspecto que poderá ser interessante sobre as questões da acidose. Mas há pessoas que poderão não reagir bem. Portanto, aqui não há esta regra. Sob o ponto de vista nutricional, eu diria que sim. Sob o ponto de vista alimentar, tem que ser ajustado face ao indivíduo de cada um. Também há aqueles frutos secos de 30 gramas. Também há as passas, os frutos secos, ricos em, sobretudo, proteínas. exatamente. E também pode ser uma possibilidade. Teoricamente, no final do esforço, o indivíduo está mais receptivo a que qualquer alimento esteja um pouco mais triturado. Isto é, para que não sobrecarregue muito a questão do fluxo sanguíneo ser ser direcionado para o estômago, que ainda pode ser necessário ao nível muscular. Mas esta pode ser uma sugestão. Há pessoas que ingerem cubos de chocolate. Quadrados de chocolate. Mas, professor, há bocado falou, por causa antes da competição ou do treino, daqueles os hidratos de carbono, de ter aquela parte com mais açúcar, Sim, imediatamente antes. Mas eu uma vez vi numa reportagem sobre os Jogos Olímpicos, em que o Michael Phelps, o da natação, sim, ele dizia que o pequeno almoço dele, antes dos treinos, já na última fase de pré-competição, que chegava a fazer pequenos almoços com 4.500, 5.000 calorias. Quantas horas antes da prova? Pois assim, não era da prova, era do treino. Antes dos treinos que eu ia fazer, ele disse como é que uma pessoa come 4.500 calorias, a seguir se manda para a água. Às vezes ele falava torradas, falava panquecas, falava assim, o pequeno almoço dele, que era uma quantidade enorme de calorias. Eu já lhe vou... Mas eu estou a dizer isto, que ele falava, e algumas das coisas que ele dizia que comia são coisas que não estão propriamente ligadas à parte dos açúcares. Algumas têm a parte mais dos líquidos, a parte das torradas, com manteiga, Depende da quantidade de manteiga que pusesse, mas...
Esta proposta, para fazer face àquela necessidade de 630 gramas de hidratos de carbono, também coloca ali uma tónica muito grande ao nível do pequeno almoço. E realmente, há pouco nós só vimos os hidratos de carbono, mas para satisfazer as necessidades nutricionais, é forçoso que o indivíduo ingira maior quantidade e maior número de refeições. Isto para dizer que realmente o pequeno almoço no desportista tem tudo menos pequeno, sobretudo aqueles que têm uma sessão intensa logo de manhã. A questão de se tomar alimentos, embora estes desta proposta de pequeno almoço são relativamente fáceis de digerir, não estamos a falar de... Mas mesmo assim estamos a falar de 1 a 2 horas antes. Não sei o que é que o Michael Phelps... Ele dizia que era torradas, era panquecas, era não sei o que. Ele dizia que comia só antes do pequeno almoço, que era uma refeição de 4.500 a 5.000 calorias. E 1 hora depois estava na piscina. E depois é isso que fazia espécie como é que ele, a seguir de comer aquilo tudo, ele conseguia estar a fazer natação, não tinha uma constante. E a quantidade que era. Mas ele diz que já naquela última parte, antes não foi neste último jogo que ele disse, já foi no anterior, que ele disse que antes de ir para a competição, está mesmo a chegar naqueles últimos tempos, que ele, antes de ser treino, fazia isso. Pois, nos objetivos então, sobretudo nestes momentos críticos, nos objetivos da dieta ou da alimentação que antecede momentos importantes de competição, pode passar realmente por otimizar as tais reservas de hidratos de carbono que há pouco falei. Realmente parece uma quantidade muito grande. Agora, será que ele estaria habituado? Será que... nós estamos a dizer que ele vai para a piscina, mas tinha preocupação em fazer um aquecimento prolongado? Porque aqui o problema é sempre a competição entre a ação motora e a ação de digestão. Porque ele disse que na altura, naquela última parte, que os treinos antes dos treinos da manhã fazia sempre um pequeno almoço, era sempre 4.500 a 5.000 calorias. Sim. Portanto, eu não devia fazer isso sempre, devia ser só naquela fase pré-competitiva, já mesmo chegar à competição. Os alimentos que há pouco falou, torradas, leite, panquecas, ele falava hidratos de carbono. Essa é a preocupação. E ele fazia isso porque ia ter aquela manhã intensa de treino. No caso concreto da natação, nas provas que ele fazia, mas é verdade que no treino deve ter gastado essa energia ainda mais. Provavelmente estava... Não poderia falar. Só para eles terem uma noção de... Pode. Quer um quadro? Não sei, professor. O bom deste curso é que não é regras quadro. Deixa-me falar. É assim, supostamente, ao pequeno almoço, lanche e jantar devem ser ingeridas 3 porções de hidratos de carbono, segundo a contagem também que eu aqui tenho. Ou seja, uma porção de hidrato de carbono equivalente a 12 a 15 gramas. Ou seja, ao pequeno almoço, isto um desportista, se calhar o como futebolista vai exigir mais. Mas para terem uma noção do que são 3 porções, vocês podem exigir uma chávena de leite, que são 240 ml, que equivale a uma porção de hidratos de carbono. Podem também, qualquer que eu passe para o sistema é assim, tem uma chávena de leite, meio gordo ou magro, como quiser. Equivale a uma porção. Mas, se conhecem os flocos de aveia, tem bastante proteína. 4 e 5 colheres de sopa.
Ou seja, que vai ajudar a que estes hidratos não... O que é que acontece se vocês comessem só uma peça de fruta? Em vez de iam aumentar drasticamente, o normal, por exemplo, é em 110, um pós-prandial, ou seja, 2 horas depois de comer, e aí iria-se aumentar para 200, mas rapidamente vai existir uma hipoglicemia para comer. E isto vai ajudar a estabilizar. Isto é um exemplo de um pequeno almoço, antes do treino. Tem após o treino. Por exemplo, uma chávena de leite magro mais uma peça de fruta. Tem sempre o hidrato de carbono limpo, o hidrato de carbono da absorção rápida. Vocês entendem? Mas dá para ter uma ideia. Qual é a sua formação? Sou enfermeira. Mas está ligada. Há diabetes, neste momento, diabetes de diálise, também são diabéticos, também são votados, e também aqui há uma informação sobre nutrição. Pronto, também vi mais, também porque também me interessa esta parte, porque muitos dos doentes dialisados fazem exercício, eles também podem ingerir água, são doentes de insuficiência renal crónica, e tem que estar a par disto. Está bem? Eu aqui desta sua proposta, lá está. Se bem que ao meio do treino também podem depois ir ingerindo a proteína, porque é a única proteína que há nos globos da carne, mais propriamente no pouco do ano. Proteína no meio do treino não é muito. Não É mais recomendada depois. Pois, no final. Mas há muita gente Tem que cá há estudos que apontam que se ela eventualmente for ingerida durante, pode até favorecer, mas não é, aliás, isso fez a composição das vidas desportivas. A grande preocupação das vidas desportivas, para aquelas que são ingeridas durante, é a questão dos açúcares e eventualmente algum teor vitamínico. Porque a questão proteica justifica-se precisamente no final. Aqui a questão do pequeno almoço. Face às necessidades de um desportista, provavelmente terá que se reforçar mais ainda. Isto é para um desportista. Pronto, para um treino, mas acho que sim. Agora, a questão do pequeno almoço também é importante, porque a questão do pequeno almoço está muito diretamente relacionada com o horário que a pessoa se dispõe para o pequeno almoço. Porque provavelmente poderia ser uma refeição com maior carga de alimentos, esta sugestão ali, mas nem toda a gente está apta para ingerir essa quantidade de alimentos ao fim de meia hora de acordar. Portanto, isso também obriga às vezes a alguma mudança de rotinas e de hábitos. E é esta gestão que há pouco falava no início torna também mais desafiante a questão nutricional e dos alimentos no desporto. Porque, provavelmente, este seria até, do ponto de vista alimentar, mais adequado para quem já está a acordar com o despertador, mas havia necessidade no treino ter atenção. Nós para explicar mais ou menos os hidratos de carbono, mas sim, só que esta porção, pois,